qual que é o problema da área de QA? Galera, o problema da área de QA é nomenclatura. Aí vocês estão se perguntando, nomenclatura do quê? Do que você está falando? Gente, a área de QA, em relação à nomenclatura, ela passou por muitas alterações. Não só alterações, talvez vocês não saibam disso, nem todo mundo conhece sobre a área de QA. E muito menos sabem realmente o que é a área de QA, né, e como ela deveria funcionar. A nomenclatura de nome, né, dos nomes de cargos, elas são super confusas. Inclusive, tem muita gente que está entrando, né, que está começando na área, que fica muito confuso e às vezes acaba achando que uma coisa é diferente da outra. E eu vou falar, pelo menos, pela minha experiência, eu quero ouvir você, Adilson. Eu quero ouvir de você também, Adilson, porque como você tem bastante tempo de experiência, eu gostaria de entender o que você acha. Na área de QA, existem vários nomes. Tem testador ou tester, tem analista de testes, tem engenheiro de testes, tem engenheiro de teste de automação de testes, tem QA Analyst, tem QA Engineer Analyst, tem QA Automation Engineer, tem uma porrada de nome, inclusive agora tem um nome novo, né? Talvez vocês devam até achar que deve ser outra coisa, mas não é. Que o nome novo é Software Developer in Test, que é o famoso SDET. O pessoal não sabe exatamente o que QA faz e quando já pode agregar o time. Exatamente, Adilson, isso é verdade, cara. Inclusive, eu percebi isso percebi isso há muito tempo, mas, por exemplo, na empresa que eu trampo hoje, alguns devs que eu trabalhei nunca nem trabalharam com QA, cara. Eu tô no time de DevOps, né, atualmente, atuando como QA, mas no time de DevOps. E, por exemplo, um dos DevOps falou que nunca tinha trabalhado com QA que automatizava, que fazia testes. E a verdade, galera, é que principalmente, né, como está culminando o mercado atualmente para a área de qualidade, é que eu não vejo mais essa diferenciação que tinha antigamente, tá? Antigamente, existia uma diferenciação muito grande, que era o cara que testava na mão, que era o tester manual, e também tinha o cara que era o automatizador, que ele fazia testes automatizados para o sistema. E hoje em dia, tá? E eu acho que isso é uma melhora muito grande, principalmente, né, para glorificar não, né, mas para mostrar como QA é importante, é quando a gente está trabalhando com os dois, né? Então, por exemplo, eu trabalho como QA Engineer e eu trabalho fazendo testes automatizados, testes manuais, eu trabalho mexendo em CI, eu trabalho junto com o time de produto, eu mexo em coisas de dev, eu faço todos os testes case, eu faço o plano de teste de uma empresa, de um projeto. E o nome disso, na minha opinião, tá? É o QA Engineer. Então é um cara que ele meio que tá trabalhando ali para a qualidade do sistema, do projeto que ele tá trabalhando, ou até mesmo da empresa, do time. E antigamente não era bem assim, né? Antigamente a gente sempre tinha lá o carinha, o testador lá manual, que ficava na ponta do processo, lá testando, pegando o final da linha de produção de software e fazendo o teste manual. E hoje em dia, e aí quando começou a nascer, né, esse pessoal que fazia mais testes automatizados, a gente tinha às vezes um pessoal que fazia teste manual, um pessoal que fazia teste automatizado, e eu acho que isso trouxe uma bagunça aí para a cabeça do pessoal. Porque o que eu sou, né? O que o QA realmente é? O que você considera ser um QA? Então, isso é um grande problema na hora de você estar procurando vagas, por exemplo. Tem muita gente que vai procurar vaga e procura vaga como QA só, procura vaga como tester. Ele não sabe, às vezes, que para poder crescer ele precisa ser um QA mais generalista, vamos dizer assim, né? Que na minha opinião, a área de QA é uma área super generalista. A gente toma conta de um monte de coisa. Ó, quando eu entrego automação, eles quase caem de cadeira, tipo, QA programa, QA sabe o que é linha de código, e já ouvi, então você não é só QA. Exatamente. Então você não é só QA. Essa daí, ela me pegou. Eu já ouvi muito isso daí. Tirando, né, que inclusive é outro problema da área de qualidade, cara. Ô, Adilson, muito obrigado por estar aqui para me fazer rir. Mas nessa área de qualidade, cara, ela é muito louca também, porque tem muito dev, né, quando você entra, que inclusive é um dos problemas da área de teste de software, né, de qualidade de teste de software, que é justamente quando você, como fala, você meio que trabalha na área e os devs, eles acham que você é só um macaco que testa, cara. Assim, melhor, com perdão da palavra, né? Mas, pô, quantas vezes, assim, sinceramente, tá? A maioria das empresas que eu entrei, eu tive que me provar como QA
e quão útil eu sou dentro do time de desenvolvimento. É muito normal. Inclusive, no começo da minha carreira, eu lembro que, bem, os devs eram os meus amigos, tal, né? Então era um pessoal bem jovem. E os devs ficavam perguntando assim pra mim: pô, man, e aí, quando você vai virar dev? Porque eles sabiam que eu codava, eles sabiam que eu fazia automação, eles sabiam que eu sabia fazer, por exemplo, uma APIzinha e tal. Aí falaram: quando você vai virar dev? Eu falava: pô, por quê, né, cara? Será que é tão problemático assim ser QA, né? Eu ficava pensando, eu me sentia... E isso é uma coisa que é muito da área de QA, cara. Você se sentir menos que o dev. Porque você sabe desenvolver menos que o dev. E, pô, na moral, se o dev não souber codar melhor do que uma pessoa que não tem o nome de desenvolvedor no seu cargo, fica complicado, né? E cá entre nós, olha a quantidade de coisa que um QA faz. E eu não tô falando que é um trabalho super excessivo. Pode até ser, né? Dependendo da empresa que você entre, né? Você pode pegar aquela bucha, como a Adilson falou, aqueles projetos que você, né, come o pão que o diabo amassou, e você tem que ficar fazendo 1 milhão de coisas, né? Você tem que ficar trabalhando 24 horas por dia e você não consegue arrumar a qualidade do software. Por quê? Porque tem 30 devs e tem só você ali tomando conta da qualidade do software, com um monte de louco desenvolvendo e entregando um monte de coisa ao mesmo tempo. E galera, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum na área de QA. Só que assim, pensa comigo. Vamos lá. Eu duvido, tá? Eu duvido. Eu vou ser um pouquinho, como posso falar, não é egocêntrico, mas eu vou ser um pouquinho exagerado, talvez. Mas eu quero ver você pegar uma área dentro de desenvolvimento de software, pegar alguma das áreas ali dentro, então vamos lá. Time de produto, time de desenvolvimento, time de DevOps, time de design. Eu quero ver você pegar um desses cargos que faça tanta coisa quanto QA. E eu não tô falando que eles trabalham pouco, tá? É longe de mim. Porém, QA tem que tomar conta de muita coisa ao mesmo tempo, cara. E eu vou explicar o porquê. Você trabalha fazendo teste de software. Então você tem que estudar para entender como funciona o teste, software teste, né? Como funcionam as regras, como criar estratégias de teste para um sistema, para um projeto, para um produto específico, para um time específico. Você tem que entender também de Scrum, no caso, né? Normalmente, atualmente, a gente utiliza muito metodologia ágil, né? Mas independente da metodologia que estiver sendo utilizada dentro do time, cara, você precisa saber exatamente como aquela metodologia funciona, porque você tem que guardar a qualidade daquela metodologia também, porque é ela que garante que a gente vai conseguir fazer as métricas no futuro. Não só isso, você precisa saber também fazer automação de teste. Então você precisa saber fazer automação de teste end-to-end, testes integrados, também entender um pouco de teste unitário. Não só isso, você precisa garantir que o time de desenvolvimento está fazendo testes unitários, né? Por quê? Porque eu já trabalhei em um monte de empresa que simplesmente não fazia um teste de mutabilidade. Para você que não sabe o que é teste de mutabilidade, é quando você, por exemplo, tenta injetar algum problema no código justamente para ver se os testes estão funcionando. É aquela famosa fala, né? Quem que testa o teste, né? Quem que testa a teste de automação. Então é basicamente isso, né? Para garantir que seus testes eles realmente estão validando coisas que fazem sentido. Você também tem que, por exemplo, a parte de monitoramento de código é super importante. Você, como QA, pode tomar conta disso. A parte de CI, que é onde vai trigar a maioria dos testes, né? Vai trigar ali os testes unitários, testes integrados, e até mesmo algumas vezes trigar testes end-to-end, dependendo aí da situação. E é você que faz isso, cara. É o QA que faz isso. Às vezes você pode até falar, poxa, Mini, mas eu não tô fazendo tudo isso na empresa, né? Eu nunca fiz tudo isso. Mas, cara, essa é a evolução do QA, né? Quando você vai mais trabalhando, você vê que tem mais coisas para você garantir. Porque você trabalha... Quality Assurance, você garante a qualidade, cara. Então, tudo que tem a ver com qualidade, você tem que meter a mão.